Olá pessoal, meu nome é Guto Garcia. Vamos falar hoje um pouco sobre inteligência computacional. Vamos falar um pouco mais sobre lógica fuzzy, algoritmos genéticos, o sistema baseado em conhecimento aqui, que são os sistemas especialistas, e o Deep Learning, redes neurais, tá? Então hoje nós vamos dar ênfase à lógica fuzzy, que é das divisões da inteligência computacional, algoritmos genéticos e a inteligência artificial propriamente dita. Dentro da inteligência artificial, dois grandes grupos, sistemas especialistas e as redes neurais, Deep Learning, que é também uma parte do Machine Learning. Tá? A inteligência artificial, ela... Deixa eu ver se está gravando aqui certinho, para não... Tá. A inteligência artificial, ela surgiu, nós já falamos o histórico dela, e dois grandes grupos foram formados, os simbolistas e os conexionistas, tá? Inclusive uma briga intelectual grande, porque os simbolistas, que são os sistemas especialistas, começaram ali pelos anos 60 até os anos 80, só que não tiveram grandes resultados. E os conexionistas, que são as redes neurais, começaram ali na década de 50, 60, depois deu uma paralisada e retornou com muita força nos anos 80 e 90, tá? Então, que são as redes neurais, o Deep Learning, como é conhecido hoje em dia. E dois algoritmos inteligentes também, os algoritmos genéticos, que surgiu ali em 1965, a lógica fuzzy em 65 e o algoritmo genético também ali pela década de 60. Os anos 90 que os algoritmos genéticos começaram a ter uma aplicação maior, tá? Então vamos falar o que é inteligência computacional, tá? Como um todo, tá? Levando em consideração a lógica fuzzy, algoritmo genético, IA, são técnicas, modelos de sistemas computacionais que imitam o comportamento humano, que imitam o comportamento natural, que incorporam a inteligência, como percepção, raciocínio, aprendizado, evolução e adaptação. Então, a inteligência computacional nada mais é com que a máquina tente imitar o comportamento humano, o comportamento da natureza. Os sistemas especialistas, por exemplo, ele tem uma analogia, uma inspiração dele na natureza foi a inferência humana. A lógica fuzzy foi o processamento de informação, é linguística imprecisa. As redes neurais são os neurônios biológicos. Os algoritmos genéticos é a evolução biológica, né? A teoria de Darwin. E os sistemas híbridos, que você pode... neurofuzzy, por exemplo, é uma filosofia que utiliza a lógica fuzzy e redes neurais. Então você pode ter dois desses métodos aí juntos, combinados. Vamos começar pelos algoritmos genéticos, tá? Foi minha tese de mestrado, lá no meados dos anos 90. Algoritmos genéticos são programas. Com o tempo vocês vão entender cada frase desse conceito aqui, tá? Mas primeiro, algoritmos genéticos são programas evolutivos que evoluem baseado na teoria da seleção natural, a teoria de Darwin, numa população. O que diz essa teoria? Que os indivíduos com boas características genéticas tendem a sobreviver e produzir indivíduos cada vez mais aptos, enquanto indivíduos menos aptos tendem a desaparecer. Então essa é a teoria de Darwin, né? Os mais aptos tendem a se proliferar, os menos aptos tendem a sumir. E o algoritmo genético, qual é a analogia que existe com a natureza? Tá? Então aqui eu tenho a evolução natural e aqui eu tenho o algoritmo genético em si. Tá? O indivíduo na natureza, tá?
é a solução do meu problema de algoritmo genético. O cromossoma é a minha representação, daqui a pouco eu vou explicar isso. A minha reprodução sexual é o meu crossover, né, o operador de cruzamento. A mutação é o operador de mutação. A população, se é um conjunto de indivíduos, a população vai ser um conjunto de soluções. Gerações, eu vou chamar de ciclos, ou posso chamar de gerações também. E o meio ambiente é o meu problema, tá? Então, quais são as características do algoritmo genético? Eles são adaptativos. O que significa? Informação atual, corrente, influencia uma busca futura. Paralelo, várias soluções tentando solucionar aquele problema ao mesmo tempo. Então, é algo paralelo. E problema complexo, de difícil formulação matemática ou com grande espaço de busca. Geralmente, problemas aí exponenciais, o espaço de busca é exponencial, que tem um grande número de soluções, tá? Então, os algoritmos genéticos são adaptativos, paralelo e aplicado a problemas complexos. Vamos ver na prática aqui um problema, pessoal. Vamos ver se consigo entender isso aqui. Eu quero maximizar essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, onde x pertence a 0 até a 2L menos 1. Então, meu objetivo é maximizar f de x. 2L é o número de pontos do meu espaço. Tá? Então, 2L é o número de pontos do meu espaço. Imagina o seguinte. Imagina se o L for igual a 3, o número de pontos no espaço vai ser 8. Então, eu quero maximizar aquela função ali com 8 pontos. Isso o computador vai fazer em menos de 1 segundo. Se L for igual a 10, meu espaço de busca vai ser igual a 1024 pontos. Muito fácil para o computador também. Qualquer forma de resolver vai conseguir resolver. Se o L for igual a 30, vão ser o espaço de busca 1 bilhão. Isso também em 1 segundo aí a gente consegue. Mas se o L for igual a 90, pessoal, L igual a 90, vai precisar o número de espaço, de pontos no espaço, 10 a 27. Vai precisar de 15 bilhões de anos para resolver esse problema. Então, para resolver esse tipo de problema com um L muito grande, você vai precisar de alguma heurística diferente. Você vai precisar de alguma técnica diferente que não seja a técnica para verificar essa maximização de uma técnica simples, tá? Vai ter que utilizar uma heurística aí diferenciada para poder resolver esse problema. Então imagina o seguinte, pessoal. Imagina que você esconde um tesouro lá na cidade universitária. Escondeu lá, cavou um buraco lá, escondeu um tesouro. Imagina se uma pessoa lembra aquela brincadeira do tá frio, tá morno ou tá quente? Imagina uma pessoa tentando achar onde é que está esse tesouro. Ele pode ficar tentando durante muito tempo sozinho procurar esse tesouro, vai depender muito tempo. Só que o algoritmo genético ele trabalha de uma forma diferente. O algoritmo genético, como nós já vimos, ele faz uma busca paralela. O que é uma busca paralela? Ele coloca várias pessoas ao mesmo tempo para procurar o tesouro, e essas pessoas vão fazendo, uma dando informação para outra, vão cruzando as suas informações. Ó, eu vou cruzar B e C aqui e vou achar o tesouro. Então, pessoal, além de ser uma busca por solução, a busca do tesouro por várias pessoas ao mesmo tempo, essas pessoas vão poder passar uma informação para outra. Vai ficar muito mais fácil utilizar o tesouro. Essa é a filosofia do algoritmo genético, tá? Então, eu tenho uma população que é um conjunto de solução e através dessa solução em paralelo, uma dando informação para outra, vocês vão conseguir encontrar a solução do problema, tá?
Então, ó, agora algumas operações básicas do algoritmo genético. Tem uma operação de seleção, onde os mais aptos são privilegiados, tá? Vamos ver já já como é que significa isso. Crossover, aquilo que eu falei para você, a troca de gene, pedaço de palavra de um com um pedaço de palavra do outro. E a mutação, que é a troca aleatória de um gene, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o que é isso também. Então vamos ver esse problema aqui, pessoal. Eu quero achar o valor máximo de f de x igual a x ao quadrado no limite de 0 a 63. Logicamente eu fiz algo mais simples aqui para a gente poder verificar algumas soluções aqui. Então, como é que eu vou representar essa solução aqui, tá? Então eu vou ter que a minha solução primeiro vai ter que ter 6 bits. Por que 6 bits? Porque como o espaço tem 64 elementos, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 2 elevado a 6, 64. É o número, é o espaço de busca. Com 6 bits eu consigo representar todos os números de 0 a 63. Por exemplo, esse aqui representa o número 28. Esse aqui representa o número 53. Para eu maximizar essa função aqui, pessoal, concorda que esse elemento aqui é muito mais apto do que esse? Então, numa seleção natural aí, como diz a teoria de Darwin, esse aqui tem que ter uma probabilidade maior de ser sorteado do que esse aqui. Vamos ver como é que funciona isso. Então tá lá, pessoal. Vamos colocar nossa população com 4 elementos somente. Geralmente a gente coloca 100, 200 elementos. Mas vamos colocar 4 para a gente poder visualizar aqui. Então, pessoal, aleatoriamente você vai chutando aleatoriamente soluções. Então coloca lá uma função randômica no seu programa que vai gerar 101010 de tamanho 6 bits aqui. Vai gerar esse outro elemento aqui, o elemento C e o elemento D. Então 4 elementos aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar na realidade quem é esse elemento x, tá? Em decimal, 36, 18, 22 e 1. E a aptidão dele? A aptidão dele, lembra que a nossa função é x ao quadrado. Se x vale 36, 36 ao quadrado, 1296. 18 ao quadrado, 324. 22 ao quadrado, 484. E 1 ao quadrado, 1. Agora, diante disso, concorda que isso aqui é muito mais apto, o A é muito mais apto? Então, ó, numa roleta, onde eu vou sortear aqui, o A ocupa isso aqui da roleta, o B, C e D. Então, a probabilidade de seleção é a aptidão do cromossoma, tá? Então, eu vou sortear para uma nova população, porque são várias gerações. Concorda que se eu sortear essa roleta aqui, existe uma probabilidade maior de dar o cromossomo A, depois a probabilidade maior de dar o C, de dar o D. Pode dar o D? Pode, pessoal, mas a probabilidade é bem menor, tá? Então essa é a primeira operação do algoritmo genético, é a seleção. Os mais aptos tendem a se proliferar, os menos aptos tendem a desaparecer. Concorda que esse quarto elemento aqui, o D, a probabilidade de ele estar na próxima geração é muito pequena. É muito pequena. Agora, pessoal, eu tenho 2 elementos lá. 101, 011. Aqui também eu fiz aleatório também, mas são dois pais aqui. Eu vou cortar, eu vou fazer o corte aqui, ó, também aleatório. Ele quis cortar exatamente aqui, e ele vai pegar essa parte aqui de um pai e vai unir com essa outra parte aqui do outro pai, e vai fazer o que a gente chama de crossover. Então, ó, vai pegar esse aqui e vai unir com esse daqui, e vai pegar essa parte aqui
e vai unir com essa daqui, formando outro filho. Se eu tenho dois pais, vão gerar dois filhos. Logicamente que vai ter uma taxa de crossover de 0. Aí você também vai verificar o melhor programa. Geralmente a gente coloca 0.6, 0.7, 0.65, a taxa de crossover. E você só vai fazer esse cruzamento se você sortear tudo aleatório, pessoal. Se você sortear o número, esse número for menor ou igual a 65, se você sortear o número entre 1 e 100. Então gerou o filho. Ótimo. Depois você vai pegar esses filhos, você pode fazer a mutação desse filho. O que é a mutação? Aleatoriamente também, você vai escolher um bit e vai fazer a mutação. Isto é, o que é 1 pode virar 0, o que é 0 pode virar 1. No caso, a mutação aqui foi de um único bit. E também vai ter uma taxa de mutação aqui, que geralmente é uma taxa menor que 1, uma taxa bem pequena. É uma taxa bem pequena, 0,08, por exemplo. Menor que... Geralmente a gente coloca ali 1, 2%, então 0,01. Isso aqui é mais ou menos 1%, né? Então existe uma taxa de mutação e eu só vou mudar se essa taxa de mutação aqui, tudo aleatório, pessoal, tudo aleatório. Qual bit que eu vou mudar é aleatório. O ponto de corte aqui, se eu vou cortar aqui, se eu vou cortar aqui, ou se eu vou cortar aqui, é aleatório. Então, o algoritmo genético, a aleatoriedade dele é muito grande. A aleatoriedade dele. Então, olha só, resumindo agora, pessoal, eu tenho um cromossomo, aqui meu cromossomo aqui, ó. Eu tenho um cromossomo, que é a palavra, eu calculo a aptidão dele. O que é a aptidão? É a função que eu quero calcular, x ao quadrado. Calculo a aptidão, seleciono 4 elementos dessa aptidão, vou fazer a reprodução, faço crossover, faço a mutação, gero a nova função e gero de novo. Pessoal, ele fica rodando aqui várias gerações, aqui está até aqui a evolução. Então ele vai ficar rodando aqui. Aí você vai ter que verificar até o algoritmo convergir para onde você quer, tá? Então esse aqui é a filosofia do algoritmo genético, que vai ficar rodando aqui, vai ficar rodando até chegar a uma solução satisfatória. Olha um algoritmo aqui do algoritmo genético. Em algoritmo, tá? Eu inicializo a população, ó, a população toda aleatória, calculo o valor da função e agora eu coloco uma parada aqui, ó. Enquanto não uma condição de parada, eu vou selecionar uma nova população da população anterior, faço o crossover, a mutação e calculo novamente, avalio novamente ele, tá? E fico assim rodando aqui até parar meu algoritmo. Ah, quando que para? Você pode colocar em 1000 gerações, 2000 gerações, ou até chegar a um valor satisfatório. Cada problema vai ser um problema, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, esse gráfico aqui. Aqui eu fiz 49 gerações, 50 gerações mais ou menos. Então rodou 50 vezes, porque repara que ele já estava convergindo lá um outro problema. Já estava convergindo para um valor aqui, ó. Talvez 27, para um valor 27.000. Então esse valor 27.000, eu poderia fazer aqui várias gerações que não iria modificar muito. Então está na hora do algoritmo parar, tá? Então, pessoal, isso aí foi um rápido um exemplo de algoritmo genético. É fácil utilizar o algoritmo genético, tá? É bem tranquilo, mas deu para ter uma ideia, né? Agora, a lógica nebulosa, pessoal, é algo muito simples, tá? A gente chama de lógica fuzzy, tá? Na realidade, permite que os sistemas inteligentes de decisão
lide com informações imprecisas ou nebulosas. O que significa isso? Dia quente. O computador não sabe o que é dia quente. Investimento de alto risco. O computador não sabe o que é investimento de alto risco, pressão média, alta temperatura, muito jovem, muito caro. Então, aí vão verificar o que significa essas imprecisões, tá? Então, desde Aristóteles, pessoal, que a lógica clássica se baseia na bivalência, verdadeiro e falso, 0 e 1, lua e sol, branco e preto, verdadeiro e falso, 1 e 0, como o computador funciona. Então, nossa vida no dia a dia, existe essa lógica bivalente, que é uma lógica burra, tá? Foi criado lá em 1920, 1930, a multivalência, criado para lidar com a incerteza na mecânica quântica, tá? Mas foi só em 1965 que foi utilizado a lógica fuzzy, foi criado, onde os elementos pertencem a um certo conjunto com diferentes graus de pertinência. Concorda, pessoal, que quando você fala aquela pessoa com mais de 60 anos de idade, ela é idosa. Aí a pessoa tem 61 anos de idade, ela é idosa. Tem 59, ela não é idosa, pela lógica bivalente. Um carro é muito caro se custa mais de 200 mil reais. O carro custa 201 mil reais, ele é caro. Custa 199 mil, ele não é caro. Então, é uma lógica burra, né, pessoal? É uma lógica burra. Vocês vão verificar que a lógica fuzzy, ele dá grau de pertinência entre 0 e 1 para cada um desses conjuntos, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, tá lá, ó. Existem os conjuntos ordinários, ou CRISP, tá? A lógica bivalente é uma função onde, se x pertence ao conjunto, é 1. Se x não pertence, é 0. É aquela lógica que nós verificamos agora, tá? O elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Então, esses são os conjuntos ordinários, é a lógica que é bivalente, que são os conjuntos CRISP, tá? Então, existe conjunto cujo limite entre pertinência e não pertinência é vago, com transição gradual entre esses dois conjuntos. Por exemplo, conjunto de pessoas altas, conjunto de carros caros, números maiores que 1. São exemplos aí que é muito vago, tá? O conjunto fuzzy veio para mostrar exatamente isso, pessoal. Então, o que é esse conjunto? Eu tenho um valor lá, e ele vai, cada um desses valores, ao invés de ser 0 e 1, vai ser um elemento, um número entre 0 e 1. Pode ser 0,6, pode ser 0,3. Eu vou dar o exemplo para vocês. Olha a diferença da lógica CRISP e da lógica fuzzy, pessoal. A função característica aqui. Pessoas altas. O que ele diz aqui na lógica CRISP aqui é que quem tem 1,75 m é alto, 1,80 m é alto, 1,90 m é alto. Quem tem 1,74 m é baixo, não é alto. Não é alto. 1,65 m não é alto. 1,74 m não é alto. 1,75 m é alto. Pessoal, olha como é que a lógica fuzzy funciona. A lógica fuzzy funciona o seguinte. Acima de 1,80 m, aqui é 1. Acima de 1,80 m, todo mundo é alto. Então é 1. Mas o cara que tem 1,75 m, ele vai ter um grau de pertinência lá de 0,9 mais ou menos. Porque esse cara, 1,78 m, ele é bem alto. Ele é bem alto. O cara que tem 1,70 m, vai ter um grau de pertinência lá de 0,8. Porque ele é alto também. Aí o cara que tem 1,30 m, ele vai ter um grau de pertinência 0,1. Tá entendendo, pessoal? Então, cada altura não é algo que seja 0 ou 1. Vai ter um grau de pertinência, um número entre 0 e 1. Carros caros, pessoal.
A lógica CRISP diz o seguinte, ó, acima de 15 mil reais o carro é caro. Abaixo de 15 mil reais o carro não é caro. Aí, acima de 15 mil reais, aqui na lógica fuzzy, o carro é caro. 1. E se ele custar 15 mil, ele vai ter um grau de pertinência 0,8. Se ele custar 5 mil, vai ter um grau de pertinência 0,2. Então, cada valor do carro, ele possui um grau de pertinência, entre 0 e 1, dependendo do gráfico aqui, tá? Números muito maiores que 1. Cadê? Outro exemplo aqui, ó. Ele quer dizer que 10, acima de 10, números muito maiores que 1. Menor que 10, não é. Mas a lógica fuzzy faz algo diferente. É o mesmo exemplo, tá? E aqui ele já quis dizer, ó, que 1, 2, 3, número muito maiores que 1 é 0. É 0, tá? O grau de pertinência deles. Assim como acima de 12 é 1. E entre 3 e 12 é algo aqui entre 0 e 1. Então, pessoal, o conjunto A no universo U com o grau de pertinência é um número em relação a X, é um número em relação ao conjunto A, é um número pertencente, é um número entre 0 e 1. Medida do grau de compatibilidade de um elemento X em U no subconjunto A. Então, pessoal, olha só aqui, por exemplo, número de peças nacionais, aqui o eixo X, e o grau de pertinência. Concorda que um carro importado, o grau de pertinência da quantidade de peças nacionais diminui, vai diminuindo. Já um carro nacional, a quantidade de peças nacionais, ele aumenta, tá? Então, eu tenho dois conjuntos aqui do carros nacionais e o importado, e graus de pertinência diferentes. Pessoal, não confunda o grau de pertinência com probabilidade. Não tem nada a ver com grau de pertinência, é o nível de compatibilidade de um elemento do conjunto com o conceito do conjunto. Olha a diferença, pessoal. Pedro é alto, com um grau de pertinência 0,85. O que eu posso dizer com isso daí? Indica que Pedro é bem compatível com o conceito alto. Tem-se uma ideia da altura de Pedro. Pedro, com esse grau de pertinência aqui, ele é uma pessoa alta. Agora, se eu falar que Pedro tem 0,85 de probabilidade de ser alto, indica que Pedro tem grandes chances de ser alto. Não se tem ideia da altura de Pedro, pessoal. Pedro pode ter 1,20 m, porque ele tem 15% de probabilidade dele não ser alto. Então a probabilidade é diferente do grau de pertinência. Muita gente confunde, tá? Então vamos ver um exemplo prático aqui, pessoal. Ó, eu tenho esse conjunto aqui, ó, muito jovem, de 0 a 10 anos, jovem de 10 a 40, velho de 40 a 60 e muito velho acima de 60. Eu já estou velho. Se a idade é igual a 40, então sou velho. Se a idade é igual a 39, então sou jovem. Então, pessoal, olha agora como é que a gente vai fazer isso. Entre 0 e 10, o conjunto muito jovem é esse gráfico aqui. O conjunto jovem é esse gráfico aqui. O conjunto velho é esse gráfico aqui. E o conjunto muito velho é esse outro aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Pedro tem 40 anos. Ele é jovem ou velho?
Aqui, pessoal. Pedro tem 40 anos. Ele é jovem ou velho? Respondam aí. Jovem ou velho? Exatamente, pessoal. Ele é jovem e velho. Ele tem um grau de pertinência. Deixa eu voltar aqui. Ele tem um grau de pertinência. Ele tem um grau de pertinência de 0,45 dele ser velho e um grau de pertinência de 0,65 do conjunto de jovem, tá? Então ele possui graus de pertinência em conjuntos diferentes. Aí você vai ter que fazer a união desses dois aí para ter um resultado. Então vamos ver agora um sistema, pessoal, para analisar quanto uma pessoa deve pagar pelo seu seguro saúde, tá? Levando em consideração a idade dele e a pressão dele, tá? Então tem algumas regras de inferência. Se idade é meia idade e pressão é baixa, então seguro é baixo. Então existem algumas inferências que você tem que ter. Tem que montar. Se a idade é jovem e pressão é alta, então o seguro é alto. Se a idade é jovem e a pressão é alta, o seguro é alto. Então vamos supor que a idade da pessoa está aqui. Ó, ele entrou com dois dados. 35 é a idade dele e a pressão dele está entre 30 e 70 e 130. A pressão mínima e a pressão baixa. Esses são os dados de entrada do problema. Agora vamos colocar na nossa regra lá, nosso conjunto fuzzy. Lembra do nosso gráfico. Nós vamos fazer em cima disso aqui, ó. Em cima disso aqui. Então é o seguinte, pessoal. Se a idade é meia idade, ele tem 35 anos, então a meia idade é 0,8. 0,8. Se a pressão é baixa, nesse conjunto aqui é 0,6. Pressão é baixa, 0,6. Logo, fazendo uma fuzificação, fazendo algo, ele achou que o seguro é baixo, mas o seguro é baixo, qual é o valor desse baixo? 0,6, porque ele já fez aqui essa fuzificação aqui de 0,8, 0,6, levando em conta isso aqui. Então ele vai ter que pagar quanto de seguro? Vai pagar R$700 de seguro. Aí tem outra lógica lá. Outra pessoa. Se a idade é jovem e pressão é alta, então o seguro é alto. Então a pessoa tem 35 anos, 130 e 170. Se a idade é jovem, então no conjunto jovem 0,6. Se a pressão é alta, 0,5. Então o seguro é alto. Ele vai fazer a fuzificação aqui, vai achar 0,5 e vai pagar R$800 de seguro no conjunto alto. Então, pessoal, eu vou fazendo essas inferências, é algo muito simples. Basta montar essas tabelas, e analisar as inferências, tá? E nós vamos ter um... Então tem vários softwares hoje em dia que já faz isso automaticamente, tá? O MATLAB, o Python. Então, que já monta esses conjuntos, esses gráficos, tudo automático, tá? E agora os sistemas especialistas, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, tem dois grandes grupos. Os simbolistas, que não tivemos muito bons resultados, gastaram bilhões em pesquisa dos sistemas especialistas, mas não tiveram muito resultado. Então, na realidade, são programas que armazenam e manipulam conhecimento de um especialista. Um especialista começa a passar todas as informações de um determinado problema. A pessoa que está lá entrevistando, o técnico que está entrevistando, tá? Extrai todo esse conhecimento e coloca numa linguagem manipulável pelo computador, uma linguagem de programação, tá? Com if lá,
com if, then, while. Então, vocês vão ter que codificar. Então, esses sistemas especialistas, eles precisam de uma codificação, transformar o problema em código, uma codificação, criar um programa de computador, tá? E não tiveram bons resultados, tá? Então, o paradigma simbolista, o processamento da informação inteligente é centralizado e sequencial, executado pelo computador, enquanto o paradigma conexionista, que são as redes neurais, hoje chamados de Deep Learning, o processamento da informação inteligente é paralelo e distribuído no espaço, pois cada neurônio da população executa suas atividades em diferentes locais do espaço. A inteligência não se encontra em regras heurísticas, mas nas conexões entre os neurônios. É o que nós vamos ver agora, tá? Então, pessoal, talvez seja a parte mais complexa. Eu só vou dar uma ideia aqui, que são as redes neurais, onde hoje em dia 90% do investimento é realizado nessa área, tá? E tivemos grandes avanços nos anos 2000, que realmente teve um avanço muito grande, tá? Então, em 1980, o biólogo Hopfield tomou modelos matemáticos simples de neurônios e com ele construiu uma rede neuronal, uma rede neuronal, que é uma rede de neurônios, tá? Com a capacidade de simular a memória associativa humana, de acesso pelo conteúdo e não acessar pelo endereço como a gente acessa nos computadores digital. Então, o objetivo, quando você olha uma imagem, eu estou olhando esse laptop aqui, eu não fico na minha cabeça analisando para verificar sequencialmente, para achar onde é que está essa imagem aqui, para descobrir que é um laptop. Quando eu olho essa imagem aqui, já eu acesso pelo conteúdo os meus neurônios e já associa ao laptop, tá? O mesmo as redes neurais vão ter esse aprendizado para poder fazer esse acesso pelo conteúdo, tá? Então aquilo que eu falei para vocês, o certo, porque muita gente traduz rede neural, mas o certo falar seria uma rede neuronal, porque quando o pessoal traduziu do inglês, eles traduziram para neural, tá? Que seria uma rede de neurônios. Não, é uma rede de neurônios. Neural é um sistema nervoso, neuronal é um neurônio individual. Então não é uma rede do sistema nervoso como um todo, é uma rede de neurônios. Então o certo o paradigma conexionista é a construção de redes de neurônios e não uma rede de sistemas nervosos, tá? Mas quem falar rede neural também, eu falo também quase sempre rede neural, que é o que mais a gente usa no dia a dia, tá? Fala no dia a dia. Então vamos falar sobre as redes neuronais, tá? É um modelo computacional inspirado nos neurônios biológicos, assim como os algoritmos genéticos. Foi inspirado na teoria de Darwin. As redes neuronais foi inspirado nos neurônios biológicos, na estrutura do cérebro, com capacidade de adquirir, armazenar e utilizar conhecimento. Então olha a analogia com a natureza, tá? O cérebro tem um neurônio biológico, nas redes neurais é o neurônio artificial. A rede de neurônios é uma estrutura em camadas nas redes neurais, na computação. Nós temos 10 bilhões de neurônios. Nas redes neurais nós vamos ter centenas ou milhares de neurônios. Aprendizado, a gente fala aprendizado também. Generalização, a gente vai falar generalização, associação e reconhecimento de padrões, que a gente dá o mesmo nome, tá?
Então aqui, só para a gente constatar que o cérebro processa a informação diferente dos computadores convencionais, tá? Então o nosso objetivo é a rede neurais faz uma analogia com o cérebro, não tenta imitar o processamento do cérebro, tá? Porque o cérebro é 1 milhão de vezes mais lento do que um processador lá, tá? Os processadores hoje em dia são muito mais rápidos, tá? O neurônio processa a informação em 2 microsegundos e o processador é na faixa de nano, tá? O cérebro tem 10 bilhões de neurônios, de 1.000 a 10.000 conexões. Então nós temos aí na faixa de trilhões de sinapses, tá? Está na faixa de trilhões de sinapses, onde está a informação. Então, devido às similaridades com a estrutura do cérebro, as redes neurais exibem características similares do comportamento humano, tais como a procura, como eu já falei, paralela, são vários neurônios e endereçamento pelo conteúdo. O cérebro não possui endereço de memória e não procura informação sequencial. O aprendizado, a rede, pessoal, aprende por experiência, não necessitando explicitar o algoritmo para executar uma determinada tarefa. Eu não preciso codificar um programa, aqueles if lá, um programa em si. Ele aprende por experiência. É igual colocar um bebê, pessoal, ensinar um bebê a uma maçã, a colocar uma maçã. Aí mostra uma maçã para ele, depois mostra um formato de maçã, depois você vai mostrar uma pera, talvez ele fique na dúvida, vai ter que ensinar o que é uma pera. Então, pessoal, ensinar o computador é exatamente igual a ensinar um bebê lá de 1, 2 anos de idade, tá? Ele vai ganhar esse aprendizado com a experiência, tá? A rede faz associações, eu posso fazer associações com padrões diferentes, associar a cidade à pessoa, pessoa a nome, perfume a pessoa. Eu posso fazer a generalização. Eu posso generalizar o seu conhecimento a partir de exemplos anteriores, porque ele tem grande habilidade de trabalhar com ruídos e distorções. Então, as nossas redes neurais têm grande capacidade de abstrair a essência de um conjunto de entradas, isto é, a partir de padrões ruidosos, com erros, extrair a informação do padrão sem ruído. Então, o nosso objetivo é minimizar o erro, né? Minimizar o erro, extrair esse ruído. Vamos ver já um exemplo. Então, nós temos aqui um neurônio biológico, né? As sinapses, os dendritos, o axônio, tá? O axônio, os dendritos, o corpo aqui, o corpo somático aqui do neurônio. E a nossa estrutura de rede neural, tá? Então, esses aqui são vários neurônios. Nós temos os neurônios de entrada, nós temos uns neurônios de saída, a saída do nosso modelo, e nós podemos ter várias camadas aqui escondidas de neurônio. Eu poderia ter outra camada aqui de neurônio. Eu poderia ter outra camada aqui escondida de neurônio. Cada problema vai resolver um determinado problema. Então, pessoal, foi aquilo que eu falei para vocês. Não existe uma rede neural geral que resolva qualquer tipo de problema. Vocês vão ter que fazer esse aprendizado para resolver um determinado problema, tá? Cada caso é um caso. Não existe aquela que a gente chama de rede neural geral. Então, então aqui eu tenho os meus neurônios, a minha entrada, onde eu vou calcular o peso
peso, que é onde estão as informações, ó, os pesos guardam a memória, conhecimento da rede neural. Então aqui está o peso, aqui está a nossa camada escondida, vamos calcular as informações aqui que são as sinapses, o peso, para ter um resultado lá, para ter um resultado. Então, por exemplo, eu quero reconhecer esse caractere A aqui, por exemplo, ó, que eu estou desenhando dessa forma aqui. Eu primeiro vou ter que treinar essa rede. É um bebê que não sabe que isso aqui é um A. Então eu vou começar a treinar, eu vou começar a ativar esses neurônios, calcular os seus pesos e vai gerar lá um resultado com erro. Vai gerar um resultado com erro. Eu vou pegar esse erro, e vou novamente treinar essa rede aqui com esse erro. Com esse erro que nós sabemos onde nós queremos chegar. Ó. Nós temos o nosso objetivo final, que é aquele A lá. Ele novamente, ele executa. Não, aqui, deixa eu voltar aqui. O erro. Executa novamente, calculou. Então, essa rede neural, ela vai ficar sendo processada aqui até o erro for um erro satisfatório. O alvo seja satisfatório, tá? O erro seja mínimo possível. Quando eu chegar a esse resultado aqui, eu já posso dizer, olha, essa rede está bem treinada. Quando essa rede estiver treinada, aí, pessoal, eu vou poder colocar... Essa rede vai poder reconhecer qualquer letra A, porque ele aprendeu vários formatos de A diferentes. Ele vai executar essa rede e vai chegar nessa resposta aqui, que aquilo ali é a letra A. Tá? Então, pessoal, esse foi um exemplo simples, tá? De uma rede neuronal para que a gente possa identificar o caractere A que foi lá desenhado de uma forma qualquer, mas a rede entendeu que isso aqui era o A. Tá? Uma outra aplicação é a previsão de séries temporais. Tá? Imagina uma ação aí que oscila muito durante o tempo, mas eu quero saber, eu tenho uma previsão, eu quero saber se amanhã essa ação ela tende a cair ou ela tende a crescer o valor dessa ação, tá? Então aqui eu vou criar uma rede neural, ó. Eu vou pegar, por exemplo, os 5 resultados. Eu pego o histórico da rede, ó. O histórico, eu estou aqui, ó. Hoje eu estou aqui. Aí eu pego de um mês passado. Eu vou processando essa rede. Talvez a minha entrada seja 5 dias. Eu pego o valor de 5 dias. Aqui eu coloquei 2 valores aqui. Duas camadas escondidas. E minha saída aqui é um valor previsto para amanhã. Ó. O valor previsto. E ele vai ficar processando isso aqui, pessoal. Ó, o erro é o alvo, que eu sei qual era o alvo, menos o que foi previsto aqui. E vai ficar treinando essa rede, vai ficar treinando, até chegar lá onde eu estou querendo e a rede mostrar lá, ó, a previsão. A previsão, depois que ela for treinada, eu executo ela com os últimos 5 dias de semana passada, que eu vou ter amanhã um valor previsto. Tá lá, ó, a saída da rede com valor previsto, tá? Então, isso aqui também é um exemplo que a gente possa dar em relação a uma série aí temporal, que aqui eu dei como conjunto de uma ação, tá? Que oscilou durante esse mês, tá?
Então, pessoal, a rede neural é algo muito utilizado. Hoje em dia talvez seja o Deep Learning nas redes neurais, e existem vários tipos de redes neurais diferentes, tá? Talvez seja onde está sendo investido a maior quantidade de investimento é exatamente no Deep Learning, tá? Então, foi um prazer aí. Muito obrigado.